Olá, sejam bem-vindos ao canal Psicólogas no Divã. No vídeo de hoje nós vamos fazer a leitura psicológica, uma análise psicológica do filme Castelo de Vidro. Um filme que foi baseado num livro, este livro é uma autobiografia da autora. Esse filme conta a história de uma família que vive de uma forma muito diferente e ele é contado a partir do olhar de uma das filhas. E ela conta no filme todo o drama que ela viveu por conta da vida precária que ela tinha, em todos os sentidos, e o que isso gerou para ela e como é que ela fez para lidar com toda essa situação. E no filme ele fica neste vai e volta, né? Começa com ela contando ela no futuro e fazendo flashback o tempo inteiro neste filme sobre a história de vida dela e tudo que ela foi vivendo ao longo da vida. É um filme, gente, que vale a pena. Eu acho que é importante quem não assistiu ir assistir para acompanhar melhor aqui. E é um filme que vale muito a pena a gente assistir, não é? E vamos lá, então vamos falar quem era essa família, enfim, vamos ver, começando, acho que a gente pode começar falando um pouco dessa família, que era uma família que a gente pode dizer que era uma família disfuncional, né? Totalmente disfuncional, onde os pais resolvem morar... Como que a gente pode dizer? Eles são meio nômades, né? Eles não moram num lugar só, né? Pelo que vai contando, é como se eles morassem dentro de um caminhão, de um carro, né? Um caminhão ali onde eles ficam mudando em vários lugares e dormindo em lugares precários. Enfim, a infância foi basicamente essa. Né? E o que será que leva? O que será que levou este pai? Vamos começar, acho que dá pra gente começar falando aí. O que será que levou esse pai a fazer essa escolha? Foi uma escolha dele? Foi uma escolha... O filme não traz coisas claras, acho que isso a gente tem que deixar, falar aqui, que o filme deixa muitas brechas, então algumas partes a gente vai imaginar o que pode ter sido, né, Lu? Eu não sei, assim, para mim, eu não sei se é exatamente uma escolha, porque a gente sabe, né, pelo filme dá para perceber que ele é um homem inteligente, né, ele é muito inteligente, mas também, e muito sonhador, né, mas ele tem, pela história de vida dele, né, do que mostra da família de origem dele, dá para perceber que ele também teve grandes dificuldades na infância, e me parece, Odaise, que não é exatamente uma escolha, me parece que é uma incapacidade, porque apesar dele falar, né, apesar do discurso dele, da fala dele, ser sempre de que ele discorda desse sistema, né, da sociedade, dessas escolhas, que as pessoas fazem, pensando só na parte financeira, enfim. Ele tem esse discurso, mas ele também não consegue se manter no emprego, ele não consegue ter uma estabilidade. Então, não me parece que é só uma escolha, me parece que é uma incapacidade. Até porque parece que ele é uma pessoa doente. Ele é uma pessoa que está adoecida. Porque é alcoólatra também. Ele bebe, né? Então ele está muito adoecido. E pelo que traz ali, é uma coisa que já vê, que ele não entra em detalhes a história da vida dele, mas a impressão que dá é que ele viveu uma infância também muito difícil. E quando você fala sobre essa coisa da incapacidade dele não ser capaz, me passa como se ele... Eu tenho a sensação que ele vivia, na verdade, ele estava fugindo. Era uma fuga, ele fugia de algo. Eu não sei o que era esse algo, mas está ligado a essa infância dele. Mas ele vivia num mundo de fantasia. E uma pessoa que vive num mundo de fantasia é uma pessoa que está fugindo de uma realidade.
Então, ele levou a isso. Eu não sei como foi antes dele conhecer essa mulher, porque não conta. Talvez o livro conte, eu não li o livro para falar. Mas a gente não sabe como era antes dele ter filhos, porque o filme já começa contando ele com os filhos. Mas é uma pessoa que foge da realidade. Então, ele fugia de uma vida, de algo real, e ele foi viver um mundo de fantasia e levar essa fantasia para os filhos. Porque ele foi a vida inteira passando para os filhos que ele ia construir um castelo de vidro. E nunca conseguiu construir esse tal castelo de vidro. Você está falando isso e me veio a fuga, né, da realidade, essa fantasia, por conta, inclusive, de algumas cenas que mostram da família de origem dele. Que a família de origem dele, né, também era disfuncional ali, né? Tem sugestão ali de que ele foi abusado, né? De que ele pode ter sido abusado pela mãe. Dá a entender isso. Não mostra essa cena, mas mostra com o irmão da protagonista do filme. Mostra alguma coisa e ela perguntando para a mãe depois, né? Quando morre essa avó, ela pergunta. Então dá a entender que ele foi abusado e que aquilo era muito difícil também. Então a gente pode, sei lá, a gente pode viajar, que a gente pode imaginar que essa infância dele foi muito difícil. E aí ele começa a criar toda essa fantasia, né? E porque quando mostra a relação dele com a mãe, mostra uma coisa estranha, né? Ao mesmo tempo que tem um distanciamento, tem um medo. Sempre que surge a mãe ali, parece, não fica claro, mas vem algo dentro dele e a sensação que me passou é que tem um medo junto. Né? Quando ela bate ali, aquela cena que ela bate no filho, que a menina fica brava. As crianças reagem e ele, né? Assim, ele paralisa e briga com a menina porque ela teve aquela reação. Quer dizer, oposto a tudo que ele ensina até. Então, assim, mostra um clima ali de família, um clima muito tenso, muito pesado, o que sugere que ele viveu uma infância muito complicada. O irmão que está ali, você percebe que também ele é bem coadjuvante, mas dá a sensação de ser um irmão também extremamente problemático, que mora com os pais e deve ser extremamente problemático. Então ele tem uma história, então foi uma fuga. A gente está fantasiando aqui, é óbvio, mas se a gente traz, é natural, né? É muito comum se a gente pensar em crianças que vivem em famílias que têm uma infância muito complicada, com agressões, com abuso, a forma de sobrevivência é criando fantasia, não é? Porque é com a fantasia que ela consegue sobreviver. E talvez ele tenha criado essa fantasia, enfim, tenha vivido uma vida inteira em busca deste castelo de vidro, que é simbólico, muito simbólico, um castelo de vidro muito simbólico. Castelo, né, quando a gente fala castelo, já sugere, né, essa coisa da fantasia, né, um castelo, fazer um castelo. E de vidro, porque é algo que realmente não se sustenta, né, de vidro é muito frágil. Então, tem essa questão simbólica aí do nome, né, do livro e do que ele queria fazer, inclusive, né, que também nunca realiza. E aí ele encontra uma mulher, né, porque não fala como que eles se conheceram, né, mas ele encontra uma pessoa que justamente vai, acho que complementar. E um complementar patológico, né, porque assim, ela também tem algum distúrbio. Porque não daria também para ele encontrar uma pessoa que fosse mais, né, não teria relação, né, não teria relação. Porque ela mostra seus altos e baixos, né. Ela parece que tem alguns momentos que ela vem para a realidade, ela vem para a realidade e daqui a pouco ela sai e vai para a fantasia. Então ela oscila muito, ela tem essa oscilação entre fantasia e realidade muito grande, não é? Durante o tempo inteiro, o filme inteiro, inclusive quando ela está mais velha, que os filhos já estão adultos. Não mostra a história dela, né? Não mostra. Não mostra a história dela e a gente não sabe. Tem algumas coisas que ela
fala no filme que daí a gente entende como um emaranhamento, como um padrão, né? Que é algo que ela já traz da família dela, que aliás esse filme acho que depois acho que a gente vai falar mais sobre isso, ele é totalmente sistêmico, né? Tem muita coisa aí que a gente vê que é repetição de padrão, né? Não mostra, o dela mostra alguma coisa, ela fala alguma coisa, então a gente percebe também que ela tem algumas questões aí de padrão familiar que ela não consegue quebrar. Ela não consegue, porque logo no final do filme, quando deixa claro ali que ela não vende... Quer dizer, eles viveram tanta dificuldade, passaram fome essas crianças, elas passaram fome. E de repente ela tem terras que valem muito dinheiro. E ela nunca vendeu. Ela nunca vendeu porque acredita, porque o pai dela dizia que a terra não se vende e ele não vendia as terras, então ela também. Então a família passa fome, necessidade e ela ainda quer comprar, sem ter dinheiro, ela quer comprar a parte do irmão. Então assim, a gente, neste momento você vê quanta repetição de padrão. E ele talvez, agora pensando, Lu, talvez, que assim, aí vamos fantasiar que aqui a gente pode. Quanta repetição pode ter ali também, né? Porque eu não sei se a mãe, se os pais também prendiam, porque ele tem um irmão que não saiu de casa. E eu não sei o que aconteceu com ele para ele sair de casa. Eu não sei se ele também não tinha uma coisa de estar preso, porque o processo dele enquanto pai também era de prender os filhos. Ele não queria que os filhos crescessem. Ele não queria que os filhos saíssem de casa. Eles fugiram. E não... É verdade, eles fugiram. E eu não sei se ele também não fugiu. Não mostra isso, mas pode ser, faz sentido isso, faz sentido. Mas assim, pensando agora nele, né, voltando, a gente tá falando da esposa, mas voltando um pouco nele, se a gente pensar que o amor interrompido, né, se a gente pensar no amor interrompido, parece realmente que ele não cresceu também, né? Não. Ele não cresceu. Ele parece uma criançona. Ele parece uma criança que não tem responsabilidade, né? Ele não tem responsabilidade. Tanto que existe uma grande inversão ali, onde os filhos cuidam deles. E ele é o filhinho. Parecem duas crianças, né? E um homem extremamente inteligente, porque quando a impressão que dá é que em alguns momentos que talvez ele entre na lucidez, ele é inteligente, ele tem muitas coisas legais ali. Mas eu acho que assim, a gente tá falando disso tudo, mas tem uma coisa muito forte que mantém essa família, que é o amor. Né? De uma forma doentia, mas é o amor. As crianças, né, as filhas, né, como elas, principalmente a protagonista, quem conta a história, né, como ela tinha um amor enorme ali por todos eles, né, pelos pais, pelos irmãos, os irmãos cuidavam uns dos outros, né, assim, nessa inversão, era realmente uma inversão, fica nítido ali como é invertido esse papel. Né? Duas crianças, tem uma cena muito forte que eles estão brigando ali, pai e mãe brigando, uma briga muito feia, a mãe quase caindo ali da janela e os filhos preocupados, e depois termina tudo, né? Eles rindo, né? Tem até uma intimidade ali, como eles são crianças, né? Crianças, e os filhos ali falam, nossa, mas o que está acontecendo? Então, desde criança, ela já tinha um grande amor e ela já carregava o peso de cuidar dessa família. Porque vamos falar dela, porque ela é a protagonista, então é onde mostra mais, mas tiveram que crescer muito cedo. Então, é uma criança que teve que se tornar adulta muito cedo e se tornou adulta para cuidar dos pais. E o quanto, assim, não foi cuidada. Nenhuma daquelas crianças foram cuidadas. Porque elas precisaram cuidar dos pais. E ela, que não era a primeira filha, era a segunda, ela muitas vezes ocupava até o lugar da primeira. Apesar que aqui não mostra tanto, mas dá a sensação que em alguns momentos
Né? É que a primeira parece que ela tinha mais noção do que aquilo estava acontecendo. E tipo... Sim. Né? Então ela tinha mais clareza, talvez por ser mais é. velha, enfim. E ela levou um tempo maior, porque ela ainda ficou na ilusão por bastante tempo de que o pai, por ser criança, né? E acreditar e amar, e acreditar que realmente o pai ia construir esse castelo para ela. Para eles, né? Para eles, né? Para ele, inclusive, né? Para ele também. Para ele também. E aí o que a gente percebe, né, Odaisy, também trazendo... Eu tô falando bastante dessa parte sistêmica, porque a gente vê muitos conceitos ali, né? Muitos fundamentos ali da abordagem sistêmica, que é o afastamento dela, né? Quando ela foge, quando ela cai em si de que aquela família não é o que ela gostaria, né? A insatisfação dela, toda a necessidade, tudo, enfim, tudo que ela viveu, ela quer quebrar esse padrão e ela quer ir buscar o que ela sabe que ela precisa, né? Então, essa quebra do padrão a gente vê como é difícil, porque ela quebra o padrão, né? Ela vai estudar, ela se torna uma pessoa importante, né? Ganha dinheiro. Eu acho que quem começa quebrando o padrão é a irmã mais velha, porque ela é a segunda, não é? Porque tem aquela cena, Lu, eu não lembro que momento exato acontece, se foi depois dessa briga que você está contando. Eu tenho a impressão que foi depois dessa briga, eu não tenho certeza, agora eu não estou lembrando. Onde ela chama todos os irmãos ali e diz algo para eles que, assim, a gente vai precisar sair daqui. Aquele momento parece que é como se a ficha caísse de que nada daquilo realmente vai mudar. E os 4 se juntam com essa decisão de que eles sairiam. Eles iam trabalhar a partir dali para eles guardarem dinheiro e poder sair e viver uma outra vida, uma outra história. Então, é muito legal porque aí depois dessa cena, ela tem aquele buraco que é extremamente simbólico, aquele buraco que é onde eles estão construindo o alicerce para este castelo. Então, os filhos ficam cavando, mostram vários momentos eles cavando ali, se revezando, porque é o alicerce para construir esse castelo. E aí tá aquele buraco ali, e depois disso, parece que depois que ela chegou a isso, essa consciência, ela olha para aquele buraco e com aquela feição, né, mostrando é isso. E aí logo depois o tempo passa, ela já está adolescente e aquele buraco está cheio. O castelo realmente caiu, porque aí aquele buraco já está cheio de entulho. Cheio de entulho. Né? Então é uma cena bem simbólica. Então eles juntos, eu acho que eles juntos naquela cena foi a gente vai quebrar esse padrão. Mas não são todos que conseguem, né? Não. Aí como começa forte pela mais isso, velha. Né? E como é forte essa quebra do padrão, né? E até que eles perceberam isso muito jovens, né? Eles eram crianças ainda quando eles perceberam Bem isso. novinhos, né? Bem novinhos. Porque normalmente isso acontece quando a gente vai, sei lá, tem uma consciência maior, quando a gente é mais maduro, né? Que a gente percebe alguns padrões e fala, não, nossa, isso aqui não tá legal não, isso aqui eu não quero seguir, né? Mas eles, infelizmente ou felizmente, eles perceberam isso muito jovens, né? E como é difícil a gente quebrar o padrão, tanto que a mais nova, ela não consegue, né? Parece que ela não consegue, por ela ter continuado ali, né? Ela não conseguiu quebrar esse padrão, né? E que também, eu acho que é... Porque quando passa no futuro, ela continua morando com eles. E assim, e muito mal, porque ela se sentiu abandonada por todos. Porque ela era muito mais novinha e ela não teve força. Porque todos, de alguma forma, sei lá, pensando, em 4, eles se juntaram, os 4, e um ajudando o outro. E quando chegou a vez dela, não tinha ninguém para ajudar. Ela ficou realmente sozinha. E ela ficou. Ela ficou. Ela não sai, né? Não. O que eu pensei, né, Odaisy, o que eu senti assistindo esse filme, né? O momento que ela
quebra o padrão, que ela vai estudar, que ela vai buscar uma vida diferente, né? E ela nega, porque a questão é essa, né? Ela nega, de alguma forma, esse passado, né? A infância dela, a história dela, né? E como ficou muito fácil, assim, pra mim, né? Eu falo, nossa, é claro que ela vai fazer isso. É claro que em algum momento ela vai fazer isso, porque é uma história muito difícil. Né? Se a gente começa só com esse olhar assim, olha, né, mais sistêmico do que é preciso fazer para ela entender, para ela aceitar, num primeiro momento eu entendi muito isso, falando, mas como é difícil isso, né? Dá até um pouco de raiva desses pais, porque tem um pouco de raiva, assim, né? E dá. Que pai é esse? Que mãe é essa, né? Não, e dá, assim, porque é uma negligência. Sim, é uma negligência. Uhum. Né? Ok, a gente tem que olhar de uma outra forma, que ele tem uma história, ele estava adoecido, a gente tem que olhar para isso, que tudo o que aconteceu ali é porque ele tem uma história que levou a isso, mas que gera uma raiva na gente por ver essas crianças passando por isso é fato. Porque o que mais uma criança precisa, né, ela pode... Existem tantas histórias de dificuldade financeira, mas assim, a estabilidade, né, e um porto seguro, assim, a criança, não, aqui eu tenho uma segurança, e eles não tinham essa segurança, né? Eles não tinham nada. Mas né? tem uma coisa bem interessante nisso, que assim, por mais que tenha sido difícil, por mais que ela tente, assim, esconder de alguma forma, ok, ninguém coloca... Ela ainda escreveu depois um livro, mas inicialmente não é um tipo de vida, tipo de paz, tipo de história. É logo no início, né, o filme, logo uma das primeiras cenas, ela dentro do táxi, a mãe mexendo no lixo, pegando comida no lixo, o pai... Enfim, não é alguém que você vai tirar, sabe, divulgar que são numa rede social... É natural isso acontecer, né? Não estou dizendo se é certo ou se é errado. Eu estou dizendo que assim, é algo que acontece, não tem como a gente julgar quem está fazendo isso, não é? Porque não é uma situação fácil. Mas, independente disso, é muito interessante que ela não demonstra raiva desta família, raiva desse pai, raiva dessa mãe. Ela não demonstra isso em nenhum momento. Em nenhum momento. Ela pode até ter vergonha, mas ela não demonstra raiva dele. Só tem uma cena que essa fica com muita raiva, que ela fica muito revoltada quando ela descobre da questão da terra, né? Que daí ela tem esse momento de muita raiva, de muita revolta, né? Que ela descobre ali que a mãe tinha condições, né, de dar uma vida completamente diferente. Eles não precisavam ter passado por isso. Eles não precisavam. Ela não demonstra mesmo a raiva, mas o que a gente percebe, né? Esse conflito dela, que ela não estava inteira, né? Ela não estava inteira, ela estava ali, conquistou muitas coisas, aí ela tem um namorado, né? Um noivo, que é um cara legal, né? Que gosta dela, que ela gosta e tá tudo bem, né? Mas assim, ela não tá inteira. Ela não tá, ela tem um conflito ali que, por mais que a vida esteja tudo bem, existe um conflito interno, né? Como é que a gente vive e a gente percebe isso na nossa vida e nas constelações que a gente faz e no consultório, como é importante a gente ter uma compreensão da nossa história, uma aceitação da nossa história, dos nossos pais. Então, acho que o que mostra é isso. Ela quebrou o padrão, ela conseguiu, mas internamente ela não estava inteira. Né? Sabe que isso me passa, Lu, o que você falando até das questões sistêmicas, quando o Bert Hellinger fala da consciência pesada, né? Da má consciência. Quando ele fala a respeito disso, me passou isso, né? Então, ela, quando quebra, você vai para uma má consciência. O que é essa má consciência? Até para entender. É você fazer algo diferente daquilo que a sua família faz. É você sair deste padrão. Você conseguir sair deste padrão. Isso é super positivo. Isso é super positivo. Só que quando você sai
desse padrão, muitas vezes você se sente não pertencente mais àquele sistema. Por quê? Porque você está fazendo diferente. E isso gera uma culpa, gera... E a sensação de não pertencer é uma sensação muito ruim, muito difícil. Então, por isso que tinha um buraco, estava faltando alguma coisa, que era o pertencimento. Porque ela, de alguma forma ali, ela tinha uma negação da família. Sim. Quando ela estava, logo no começo, na cena, onde tanto o namorado e quanto ela criam uma família que não é real. Eles mentem a respeito, criando um pai e uma mãe que não são reais. Então ela cria uma família falsa para ela. Por quê? Porque ela não consegue aceitar, naquele momento, a família que ela tem. Então isso gera uma má consciência, uma culpa, uma sensação de não pertencimento. E essa sensação é uma sensação muito ruim. E então fica faltando um pedaço. Fica faltando um pedaço. Então, ela precisa desta aceitação. É o aceitar a família que eu acho que ela consegue fazer isso só lá pro final. Aceitar. E ela se sente inteira. E aí, quando ela se sente inteira, o que ela faz? Ela termina essa relação. Ela termina o noivado, né? Pelo menos é o que parece, né? Depois mostra ela sozinha. Então, acho que é isso, né? Porque quando ela vai fazer esse resgate, né? Porque é um resgate que ela faz. Ela volta lá, né? A mãe diz pra ela, olha, já faz muito tempo, então seu pai não tá bem. E aí ela vai, né? E esse resgate, o que é legal, assim, ela fica só com a parte boa, né? Ela fica só com a parte do amor, do amor que ela recebeu, e não da parte da dificuldade, né? Tanto que quando eles estão lá na mesa, na última cena, que eles estão falando, né, da infância, eles lembram, as lembranças que vêm são das coisas boas, né? Das fantasias até, da estrela, né? Mas assim, é de uma coisa boa, é de um amor, né? Então acho que isso que é legal, assim, ela conseguiu ficar com essa parte, foi essa parte que foi a cura para ela, né? Porque assim, existem as duas partes. Ela não viveu só coisas boas, porque ela teve uma infância pesada, uma infância muito difícil. Só que nesta infância muito difícil, ela recebeu muita coisa boa. Porque existia um amor muito grande. E é como se ela tivesse esquecido desse amor muito grande, porque ficou só a parte negativa. E quando ela consegue encontrar e olhar para o outro lado, que existem os dois lados, parece que ela consegue integrar isso tudo, né? Vem como uma integração. E aí parece que fica aquela leveza até, porque tem integração. Ele não foi só isso. A vida dela não foi só isso. E é difícil isso, né? A gente falar de uma forma geral agora, não só dela. Da gente aceitar o amor da forma como ele vem. Da forma como ele vem. Porque era dessa forma que vinha o amor para ela. Era esse amor que ele tinha para dar, não era outro, não era de outro jeito. Ele não sabia dar de outro jeito. Por quê? Por conta disso tudo que a gente falou. Tem uma história. E essas crianças tinham tudo para repetir esse padrão, mas elas conseguiram quebrar. Não é? E é a aceitação disso, de quem eles são. E aí cabe muito, né? Acho que toda a relação cabe, mas aquele texto, né, das moedas, que acho que eram essas moedas que ele tinha para dar para ela e que ela volta para buscar, né? Quem não conhece o texto, aliás, né? Onde estão minhas moedas? Tem uma coisa, Lu, que eu fico pensando nisso, que é tão comum, a gente trabalha muito isso no consultório, o quanto normalmente é muito comum as pessoas chegarem para o processo terapêutico, enfim, a gente vai conhecer um pouco das famílias e tem muita gente que vive sérios conflitos com pai, com mãe, na busca de um pai ideal, de uma mãe idealizada, né? Enfim,
Mas, assim, este é um pai que ele estava doente, ele estava adoecido, e era isso que ele conseguia dar. Certo, errado, foi negligente, estava doente, a mãe também tinha suas questões. A gente já falou a respeito disso, é fato, existia, mas era isso, ele era essa pessoa. Era o pai que ela tinha, que essas crianças tinham, que tinha muito amor, mas também tinha muita dor. E acho que é a aceitação deste amor, que ela conseguiu aceitar no final do filme. Que é um exercício da vida mesmo, a gente aceitar o amor do pai e da mãe da forma como ele vem, da forma como é possível para eles. Que a intenção é sempre positiva. Certo ou errado, a intenção é positiva. É a gente poder olhar acho que de uma forma geral, poder olhar para os nossos pais, e às vezes a gente se irrita porque fazem coisas que falam, e só que quando está fazendo aquilo, a intenção é a melhor. Sim. Não, né? A intenção é a melhor. Está fazendo besteira, mas a intenção é melhor. Então, não é justificar. Não, é compreender, né? É compreender. Assim, é isso. Porque é isso. É compreender. A gente falou até, acho que na nossa última análise, o último filme que a gente analisou, a gente falou sobre isso, né? Sobre a gente humanizar os pais, né? Porque eles são humanos. Antes de ser pai, antes de ser mãe, eles são humanos, assim como a gente. Né? É difícil? Porque a gente tem um pai idealizado, porque a gente tem um arquétipo de pai, a gente quer aquele pai, a gente quer aquela mãe do jeito que a gente acha que tem que ser, né? Mas ele é humano. E ouvindo você falando disso, eu fiquei pensando numa coisa que assim, o quanto a gente projeta, né, nos nossos filhos as nossas frustrações. Como é comum pai e mãe, a gente tem que se dar conta disso, que quando a gente está exigindo dos nossos filhos algumas coisas, a gente está muitas vezes projetando a nossa criança interna nesta criança, entende? Então, acabo projetando a minha criança interna nesta criança, e eu me irrito porque ela não faz de determinada forma, e muitas vezes eu me irrito porque eu estou me vendo ali. Acho que eu já falei isso em algum outro momento. Eu estou me vendo ali, então eu fico irritada. E aí eu quero que essa criança seja de outro jeito. Então, é uma projeção, né? Então, eu tô projetando a minha criança interna aqui. E quando aí, voltando até para o filme, o quanto ele queria dar a liberdade que ele não teve para essas crianças, só que ele não percebeu o quanto ele estava aprendendo. Mas a ideia era dar a liberdade que ele queria ter. Passou isso na minha cabeça agora, né? A liberdade que ele queria ter quando criança, que provavelmente ele foi preso, sofreu muito, vocês vão ser livres. Que escola! Olha aqui o que é, olha o que vocês estão aprendendo, olha a vida que vocês têm. Então, olhando a intenção, né? Então, a intenção dele era essa. Por quê? Porque ele projetava a criança dele ali. E tem uma cena muito forte, né? Que depois até ele conversa com ela, né? O pai conversa com ela sobre isso. É uma cena muito forte, que é a hora que ele joga ela na piscina, né? Várias vezes, e ela se afogando ali, né? E depois ele diz, não, mas eu acreditava, eu sabia que você ia conseguir. Né? Então, equivocado, mas assim... acreditando na capacidade dela, acho que quanto isso também não era uma projeção dele, né, das coisas que ele gostaria, enfim, tem vários equívocos, né, assim como tem na vida da gente também, Exato. Né, a gente olha e fala, nossa, mas que equívoco isso, né, e foi dessa forma. E eu acho que outra mensagem que fica desse filme, que não é um filme, é uma história real, né, é que assim, ela passou tudo isso, né? Eles passaram tudo isso, ela principalmente, falando dela, porque o livro é dela, e ela conseguiu ter uma vida tranquila e confortável, então é possível
por mais que seja difícil, né, tudo que a gente passa, tudo que a criança passa, todas as dificuldades da infância, como é possível a gente ter uma vida, feliz, né? Como é possível você ser feliz apesar de, né? Apesar de, se a gente conseguir elaborar tudo isso. Né? Por isso que é importante a gente fazer um trabalho mesmo, né? Olha que uma boa terapia não cure, né? Porque pra gente elaborar tudo isso, porque olha que história, hein? E mesmo assim, ela, né, você consegue ver no final que, olha, tudo ficou tudo bem, né? Eu consegui elaborar isso, né? Exatamente, exatamente. E é claro, gente, assim, só pra gente, acho que encerrando, né? Essa história, este filme é baseado no livro, que eu já falei lá no começo, e é uma autobiografia. Então, é uma história real, é uma história verídica, que a autora é esta protagonista, a autora do livro é a protagonista. E talvez eles não tenham vivido no futuro, como adultos, realmente nada do que a gente está falando na questão emocional, mas é a leitura que a gente está fazendo a partir da história deles, o que pode, as consequências que podem acontecer, que podem ter. Então a gente está fantasiando também, fantasiando no bom sentido, porque assim, quando eu falo fantasiando é porque não necessariamente aconteceu aquilo, é neste sentido. Mas a gente está falando das possibilidades, das possibilidades para a gente fazer uma compreensão de uma família, né? O que acontece com uma família que é disfuncional. Né? Então acho que é isso. Enfim, é isso, né? Não tem mais alguma coisa para acrescentar? Acho que tem que assistir o filme mesmo para ver outras coisas, né? Acho que teria mais coisas aqui para falar, mas acho que de forma geral é isso, né? E cada um assiste o filme para perceber coisas, né? Perceber toda essa isso que a gente está falando aqui, essa análise, e fazer a própria análise. Fazer a própria análise. Se tiver algo, escreve aí pra gente, comenta a sua leitura deste filme, ou além do filme, porque a gente se parte do filme, mas eu acredito que é pra gente olhar para a vida de uma forma geral, inclusive para nós, nas relações que a gente tem com os nossos pais, com a gente mesmo, com a nossa criança, com os nossos filhos, é este olhar. Tá, espero que vocês tenham gostado, deixa um comentário, dá um joinha, compartilha com outras pessoas. E até o próximo vídeo. Até o próximo.